Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do CREI Acadêmico. Estou aqui novamente com o Dr. Adriano Zunsten e hoje a gente vai retomar um assunto bem gostoso com vocês que nós falamos em vídeos anteriores a respeito do nosso intestino. E hoje vamos abordar aqui com você o tema de algumas doenças que esse órgão sofre e, consequentemente, acaba atacando todo o nosso sistema, né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho da sua experiência dentro de consultório, de todo o seu estudo hoje sobre as temidas doenças que atacam o nosso intestino, né? Que a gente vê aumentando cada vez mais. Muitas das coisas que eu passo também dentro do meu consultório são muito a respeito de refluxo, as gastrites, e aí vão se intensificando como a SI, síndrome do intestino irritável, Crohn, entre outras coisas. Por que hoje, mais do que nunca, a gente vê essas estatísticas aumentando tanto? O que o senhor pode falar para a gente a respeito disso? Oi, pessoal, é muito bom estar com vocês, é muito bom estar com você mais uma vez. Realmente, né, tem tido muitos casos que acomete todo o sistema digestório, tá? Desde processos inflamatórios, infecciosos, até o próprio câncer. Então, a gente tem que dividir, né, o nosso sistema digestório em algumas partes, tá? Então, você tem a parte do esôfago, você tem a parte do estômago, você tem a parte do duodeno e intestino delgado, né? E tem a parte do intestino grosso, ok? Antes de mais nada, a gente precisa sempre voltar a atenção, tá, nos fatores ambientais, sociais, socioculturais, que levam a esse sistema digestório ficar mais ativo, ok? Então, vamos lá. A parte de garganta, esôfago, sempre vai ficar mais ativo e tem inflamações se você tem algo externo no seu ambiente biopsicossocial, tá, que não consegue engolir, ok? Então, esse sistema ele vai ser ativado, tá? E aí pode dar as inflamações, infecções, até o próprio câncer. No caso do estômago, quando você não consegue digerir alguma coisa, tá? No caso do duodeno e o intestino delgado, é quando você não assimila alguma coisa externa nesse ambiente biopsicossocial, tá? E o intestino grosso é quando você não consegue eliminar algum desses processos. Então, sempre, né, a nossa ciência TQO com inteligência biológica dá um passo atrás e tem que identificar que nada acontece. Você não vai ter um câncer, você não vai ter um Crohn, você não vai ter uma gastrite, você não vai ter uma úlcera se não tiver um ambiente biopsicossocial mais agressivo ao seu redor, tá? E o que importa não é se o ambiente é agressivo ou não, é como você percebe ele. Então a gente precisa dar um passo atrás e entender isso daí. Bom, mas depois que você tem esses fatores, ou não consegue engolir, ou não consegue digerir, ou não consegue assimilar, ou não consegue eliminar, então nós precisamos ter um sistema digestório saudável, tá? E aí que está o problema. Exatamente, vários impactos, vários contextos psicoemocionais, tá? Contextos biológicos emocionais, que a gente pode falar em outros vídeos, que tem dois tipos de emoção, mas vamos chamar de problemas emocionais, tá? Eles deixam extremamente ativo o sistema digestório. Então, com isso, o que você vai ter? Uma eliminação exagerada, tá? Das enzimas digestórias, que de repente libera muito hoje, amanhã falta. Então você vai ter dificuldade com o tempo de você assimilar os alimentos e começar a degradar os alimentos que começam ali no estômago, que começam no duodeno. Que é aquele intestino que ora está preso, ora está muito solto. Perfeito. Tá? E tudo isso exatamente por dificuldade dessa degradação de alimentos, mas aí tem uma interrogação também, né? Esse intestino preso é porque falta água, né? Então, eu vou ter aqui pedir licença para vocês, né? Em relação ao grande amigo que trabalha com ondulação intestinal, né? Que é o Murilo Pereira. Ele fala em todas as aulas dele, né? Em todos os seminários dele, que se você tem fezes ressecada ou constipada, né? É porque você não está tomando água. Então, o corpo ele tem que chupar da merda, literalmente, né? Então é meio grosseiro isso, mas é o que acontece, comecem a fazer contas, tá? Ele vai hidratar de onde tem. Vai ter que tirar de algum lugar. Se você não toma, ele vai tirar de lá. Então você tem esse ressecamento, tá? E alguns alimentos também podem levar a isso, ok? Mas de qualquer maneira, né, essas outras doenças, elas vêm desde cima com a dificuldade que você tem de degradar os alimentos,
Aí depois, quando está chegando no intestino delgado, principalmente, no intestino grosso, se você tem esse impacto respectivo, né, de falta de capacidade de absorver o meio externo e eliminar esse meio externo, automaticamente você vai ter uma dificuldade desses alimentos, que possivelmente já foram mal degradados lá em cima pelas enzimas, quando chegam para essa flora intestinal, para essa microbiota intestinal, degradar mais para passar para dentro do corpo em nutrientes, conforme nós conversamos naquele vídeo falando sobre o intestino, primeiro cérebro, ele não consegue fazer isso. Então, em vez de passar nutrientes, fatores hormonais, sinalizadores para repor os recursos, começa a liberar vários processos inflamatórios. Okay? Mas aí o processo não é o que está liberando dentro do corpo, que isso a gente fala em outra ocasião. Vamos falar o que está acontecendo ali naquele intestino. Esse intestino, ele está com rachaduras, tá? Porque o intestino tem células que tem que estar bem grudadinhas uma nas outras, tem um cimento, tem uma conexão que segura ali, né, para ter só as velocidades, que é aqueles dedos que a gente vê em desenhos, quando fala sobre o epitélio do intestino, né, para pegar comida e passar para dentro do corpo. Então, você deve ter isso agregado, mas quando você não tem, você tem ele aberto, tá? E quando ele está aberto, ele passa as macropartículas, ou seja, são as partículas que não foram digeridas. E isso começa a levar a uma inflamação do próprio intestino. Sem falar que essas macropartículas vão levar a sobrecarga do próprio intestino, sobrecarga do fígado, sobrecarga do rim, sobrecarga da pele, sobrecarga do pulmão, sobrecarga do cérebro e todos os sistemas, tá? Mas o prejuízo no intestino, que é o que você perguntou, vai originar, dependendo do tamanho dessas aberturas, dependendo desse impacto externo que nós falamos no começo do vídeo, vai levar às mais variadas doenças do intestino. Desde uma colite simples ou uma cólica simples, até um Crohn, e as doenças mais graves, ou até o próprio câncer, né, nesse intestino. Então, observa que a gente sempre tem que trabalhar com a nossa vida de maneira coerente. Desde a percepção que você tem do mundo, né, que é isso que a gente trabalha com percepção, processamento do cérebro, corpo funcional, para que tudo isso aconteça, tá? Sempre você vai ter um pouquinho de inflamação, porque você está regenerando, mas aconteça dentro de uma segurança e normativa desse próprio corpo, tá? Então é muito importante a gente equilibrar a alimentação, mas também cuidar para que a gente tenha essas enzimas muito bem trabalhadas nesses alimentos, né? E diga-se de passagem, uma das coisas que mais ferra essas enzimas são os prazóis da vida, né? Omeprazol e outros tipos de medicamento, que acabam não liberando essas enzimas que deveriam, né? Eles são receitados exatamente para conter um pouco esse pH gástrico, mas o pH gástrico é que consegue liberar essas enzimas de maneira correta. Então você tem, é necessário, né? Então você tem uma cascata de mal função lá para baixo. Então tudo isso começa com o quê? A tua percepção errática do meio ambiente, que leva a uma acidificação, uma cloridificação deficiente do teu estômago, que leva a uma alteração enzimática deficitária, que não degrada os alimentos chegam até essa microbiota, que é a flora intestinal, ele não consegue assimilar tudo isso, então há um desequilíbrio muito grande, a pessoa entra em disbiose, que é uma alteração qualitativa e quantitativa dessas bactérias intestinais, e aí o intestino se abre, libera esses inflamações, o próprio intestino fica altamente irritado, e todo o processo aí acaba originando as mais variadas doenças. Então, o passo: água, boa alimentação, tentar ter coerência na maneira que você vive, tá? Porque o mundo ele é hostil, mas como você pula quando o mundo faz isso para você, que faz a diferença, e todos os recursos que a gente tem, tá? Sim. Que aí a gente vai falar em outras ocasiões, as ferramentas dentro da TQO, os óleos essenciais que são tão importantes nessa hora, que regulam exatamente esse trânsito do nervo vago. Nós falamos sobre o nervo vago, o primeiro cérebro, que é o intestino, vai dar uma olhadinha no vídeo lá, que você vai relembrar essa história, e todos os outros recursos que a gente tem, né, para ajudar o ser humano a perceber melhor o mundo, né, não fazendo o jogo do contente, mas perceber tal qual ele é, como você processa esse mundo no teu cérebro e como você se defende dele
de uma forma ou de outra, né? Então a gente tem que ter recursos para poder fazer isso aí tudo em conjunto. Okay? E Adriano, para a gente finalizar, queria te fazer uma pergunta. Muito se fala a respeito de a alimentação e como ela vai influenciar e toda essa abordagem que você explicou para a gente. Mas e aquela história de que leite faz mal para uma pessoa que está com um problema disso, que leite inflama? O senhor tem esse conhecimento para falar para a gente? Você tem algum alimento que realmente ele vai fazer diferença? Nenhum alimento, né, que você venha a ingerir, né, te faz mal. Se qualquer alimento te incomoda, é porque o seu corpo já está com alguma debilidade, ok? Então, ou vai estar com essa alteração que eu te falei, né, da cloridríase, né, que é a acidez do seu estômago alterada, ou já vai estar com essa sobrecarga intestinal, ou vai estar com a microbiota, né, com as bactérias gram-positivas e gram-negativas alteradas, tá? Então, eu desconheço o alimento ele fazendo mal, tá? Agora, o excesso de qualquer alimento vai te fazer mal. Só que a falta de qualquer alimento também vai te fazer mal. Por isso que hoje nós temos os nossos colegas nutricionistas, aliás, a nutrição hoje é extraordinária nos avanços dos estudos e descobertas, né? Trabalham com uma reorganização de todos esses alimentos, né? Então, eu desconheço, para mim ninguém vai me convencer que qualquer tipo de alimento vai fazer mal, tá? Se fizer algum tipo de transtorno, é porque o seu organismo já está com os recursos debilitados e não consegue fazer uso desse bom alimento que iria criar toda uma cascata de defesa para você. Entendi. Adriano, obrigado mais uma vez aí pela participação. Tamo junto. Gente, obrigado por vocês acompanharem. Lembre-se de escrever aqui embaixo para a gente o seu comentário, as suas dúvidas, todas as dúvidas que vocês postarem, estaremos entrando em contato com você para estar te esclarecendo, estar te ajudando. Deixa o joinha no vídeo, compartilha e se inscreve aqui no canal. Aguarde, daqui uns dias tem mais vídeo para vocês. Vem para o trem, vem com a gente.